nós anunciamos aqui, quer dizer, uma entrevista com o Emerson Baú, que é superintendente do Sebrae, para falar sobre empreendedorismo, né? Foi até a Carolina, a minha filha, que deu essa ideia. Pai, o Sebrae está usando, ela e a Paula, está falando muito em empreendedorismo. Mas como é que é empreender em tempos de crise, né? Será que é um desafio redobrado? Será que mesmo em crise é necessário empreender? É por isso que minha pergunta ao economista Emerson Baú Emerson, vale a pena a gente tentar empreender em época de crise ou é melhor esperar a crise passar? Bom dia. Bom dia, professor Getúlio, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. É prazer estar aqui e principalmente falar sobre empreendedorismo. Eu acredito muito que momentos como esse, momentos de crise, momentos de incerteza, é onde surgem oportunidades estratégicas para os negócios acontecerem. Então, aqueles empreendedores que já têm um negócio, identificar oportunidades e nichos de mercado, e para aqueles que estão pensando, é uma oportunidade. Eu lembro que o senhor falou há uns vários anos atrás sobre a realidade de Roraima. O Roraima também estava passando uma daquelas crises que nós temos, né, cíclicas. A diferença de um mercado europeu, do mercado de São Paulo e do mercado de Roraima. O mercado europeu já estava estabilizado, o mercado antigo, o mercado velho, que as chances eram mínimas. O mercado de São Paulo já era um mercado mais maduro, que para você entrar, você tinha uma série de o que a gente chama na economia de barreiras de entrada, e que o mercado de Roraima, era muito aberto naquela época, e eu ainda continuo crendo nesse cenário. Que o nosso mercado de Roraima, mesmo num período de crise, mas se você vier com um negócio que tenha solidez e que atenda à necessidade, é ainda o momento estratégico de ser trabalhado essa oportunidade. Um dia desse eu ouvi, não sei se foi de você próprio, ou se foi de alguém ligado ao Sebrae, que aqui as melhores oportunidades no momento atual é no sentido de você empreender para melhorar a qualidade daquilo que você oferta. Melhorar a qualidade não só do conteúdo, mas da apresentação. Isso de fato é importante hoje, Emerson? Professor Getúlio, eu considero como essencial. Eu defendo esse trabalho que a gente está fazendo de buscar a qualidade. O Sebrae, esse ano, nós não ampliamos nossas metas quantitativas, mas nós definimos em equipe que esse ano seria o ano da qualidade, o ano de entregar mais conteúdo. E por quê? Porque eu vejo que o nosso capacidade produtiva, tanto geográfica, né, quanto logística, ela é limitada. Então, você tem uma área que você vai aproveitar no máximo ali 14% do território, né? Então, ele vai... A expansão agrícola vai alcançar um determinado limite e vai estagnar, porque não pode passar disso. Começa a fase de agroindústrias, né? E aí é o momento da gente justamente se posicionar em mercados diferentes. Nossas frutas, podemos trabalhar nossas frutas de uma maneira que eu consiga colocar elas em mercado onde paguem mais, aonde a gente consiga ter valor adicional. O senhor falou que hoje é o dia da propriedade intelectual, e eu fico feliz porque há 2 dias atrás nós assinamos um convênio Sebrae e Governo do Estado, aonde nós vamos trabalhar a indicação geográfica de 5 produtos de Roraima. O primeiro é a banana de Caroebe, reconhecidamente um sabor diferenciado. O mel do Cerrado,
que quando hoje a gente não tem o CIF para exportar, mas eu conversando com o seu Pedro do Mel, que o senhor conheceu, e agora o Josias da Roraimel, quando o nosso mel vai para Santa Catarina ou Paraná para servir de exportação, quando chega na Alemanha, eles colocam com um lote à parte, porque é um mel que tem padrão quase que orgânico. E o secretário Márcio defende isso, porque a gente tem poucas fontes de contaminação para o nosso mel. Nós temos a questão da soja, né, também, como a questão do mais proteína e mais óleo, a questão da paçoca de pilão, que é tradicional roraimense, né? Então vai ser uma identificação de origem. E... Não, ainda não. Então, estamos conversando com o Cid Grãos para ter o arroz. Então é a soja, o arroz, ou a soja, banana, o mel, soja e paçoca. Isso. Tem 4 aí. Tá faltando uma, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Não é o quibe de arroz, não, né? Não, pode ser uma alternativa para a gente pensar. Mas qual que é a estratégia desse trabalho de indicação geográfica? Aí, buscando a sua pergunta, né, que a gente consiga trabalhar a qualidade. Aí, na assinatura de convênio, estava o prefeito de Caroebe. E aí, a gente conversando, eu falei, prefeito, a gente vai buscar essa indicação, o produto de Caroebe é diferenciado, a banana de lá tem uma excelência que é incomparável, contudo, não dá para continuar saindo a banana do jeito que está. Jogada em cima de uma carroceria, amassando e pegando socada poeira. Em caixas e carregada de qualquer maneira, sem um mínimo de tratamento, sem um mínimo de... Então, é um trabalho, eu falei que é um trabalho que justamente a prefeitura vai ter, com o apoio do SEBRAE, do governo do estado, de atração de investidores, né, sejam locais ou seja de fora, para poder trabalhar, porque o produto com a indicação geográfica, ele acaba tendo uma valorização natural, né, de valor, né, de remuneração, e aí com isso a gente consegue entrar em mercados diferenciados. A ideia, por exemplo, é criar um selo produzido em Roraima? Aí, essa conversa já vem sendo feita há bastante tempo com a Federação da Indústria e a Secretaria de Agricultura, para ter um selo, né, Made in Roraima, produzido em Roraima, para que a gente caracterize os nossos produtos. E hoje a gente tem uma quantidade significativa de produtos já de origem roraimense. Não está em escala industrial que consiga alcançar grandes mercados, mas que a gente já consegue mostrar produtos de Roraima, principalmente de pequenos negócios e da agroindústria. A quinta indicação geográfica é do açaí do Cerrado, que já está... Açaí do Cerrado, é? Isso. Inclusive o seu Serra é um dos maiores produtores. Ele defende muito um açaí nativo de Roraima, melhor do que o Pai d'Égua, em termos de quantidade de transformação em litros de açaí. Ele falou que é em torno de 15% a 20% mais do que o Pai d'Égua, a quantidade de grãos. Como é o nome dele? Do produtor? Do produtor é o seu José Serra. José Serra é lá do Cantar. Ele é sócio proprietário ali da Só Parafusos. Ah, José Serra, né? Gente boníssima, contador de história bom. Pois é, todo mundo só fala no Antônio. Quer dizer que o Zé Serra é o maior produtor? O Antônio, ele é o mais famoso por ter o ponto ali na BR, indo para Bonfim, né? Ele conseguiu transformar o espaço dele numa parada quase que obrigatória, né? Você tem uma experiência gastronômica ali com açaí. Mas nós temos o Serra com uma grande quantidade. Ele estava me falando que hoje existe aproximadamente 70 hectares já plantados de açaí. Irrigado. Só o nosso diretor administrativo, Almir Sá, aqui na região do Monte Cristo, tem 18 hectares que está começando a colher esse ano. Coisa linda a propriedade dele ali. Do Sá. Do Sá? Do Almir Sá. Quer dizer que esse senhor José Serra, ele tem já 70 hectares? Isso, de açaí irrigado. Todo irrigado? Boa parte irrigado. É mesmo, já trabalhando. O produtor já estava exportando açaí. Ele está exportando açaí.
De maneira assim, não Ainda muito... não constante, né? Mas já consegue colocar o produto dele na Guiana, já consegue colocar ele no interior do estado. Já tá, e é um açaí bem gostoso, bem natural. Ele já faz a agroindustrialização, então ele já, como a gente fala, né, vulgarmente, o senhor morou no Pará, ele bate o açaí, né? Então ele Ele é paraense? Eu acho que não. Não, né? Eu acho que não. Porque o Antônio do Açaí é paraense. É né? paraense, sim. O Antônio, eu conheci ele através da Hortivida, que produz hortaliças orgânicas há uns 15 anos atrás. Foi onde eu conheci o seu Antônio. E agora ele está lá no ponto dele. Agora, para Guiana, está saindo sem o selo do Ministério da Agricultura? Assim, professor Getúlio, a gente tem informação de que alguns produtos estão passando de maneira informal, né, para poder abastecer o mercado da Guiana. A Guiana não cria tantas barreiras, né, porque para ela é abastecimento do mercado interno, então é interessante para ela, assim como o peixe está indo, batata doce, melancia está indo para a Guiana, saindo com frequência sem essa certificação. Para a saída do Brasil, a rigorosidade não é alta, porque é a saída, então o Ministério não tem tanta preocupação, né? Para Manaus, por exemplo, não tem muita preocupação? Não, para Manaus sim. Para Manaus você tem as barreiras fitossanitárias. Eu digo assim, para o exterior já não tem tanto. Isso. Aliás, eu queria registrar aqui uma impressão minha. Eu nunca tinha visto trafegar nas ruas de Boa Vista tantos carros com placa da Guiana. Muitos carros. Sinal de que acabaram aquela besteira de proibir os carros da Guiana de vir até Boa Vista, que foi em Letem. Isso, foi na última etapa do acordo. Não, lá de Bonfim. Isso, foi a última etapa do acordo de transporte que permite a vinda dos carros até Boa Vista e do Brasil entrar sem autorização do veículo. Eu acho que é 40 ou 60 quilômetros adentro para poder chegar à parte das cachoeiras que existem lá em Letem. Pois é, essa burrice da burocracia federal que impedia a vinda de carros da Guiana aqui era prejudicial aos negócios. Aqui quem vem da Guiana para cá vem comprar. Vem frequentar nossos restaurantes. O nosso mercado, um sinal disso é o nosso mercado imobiliário. Conversando com vários corretores, o mercado imobiliário continua aquecido e boa parte desse aquecimento é porque muitos guianenses estão comprando residência porque eles veem Boa Vista como uma qualidade de vida excepcional. E aí eles querem fazer de Boa Vista o seu final de semana, pegar o ponto de apoio para vir de Georgetown para cá e ficar o final de semana e fazer as compras dos shoppings e conhecer a característica mais brasileira. Então o mercado imobiliário, o mercado de lojas de materiais de construção tem muita demanda do pessoal da Guiana. Pois é, eu fiquei contente e alegre ao ver tantos carros da Guiana circulando aqui. Aliás, sobre essa história de fim de semana de turismo, meu saudoso amigo Sérgio Mota, de quem eu ainda guardo um imenso respeito e carinho, ele sempre me disse, olha, é preciso fazer o interesse de empresários brasileiros para construir um hotel em Georgetown para ser o hotel de final de semana dos roraimenses que não conhecem mar. Ele sempre falou isso, o Sérgio Mota. O Emerson, além dessa melhoria da qualidade da banana, mel, soja, paçoca, açaí, há outras possibilidades aqui? Sim. Como a gente estava conversando aqui, que a gente falou, até citou o arroz. Nós estamos fazendo um diagnóstico, né, em parceria com o Sindigrãos, né, a presidente Isabel Itikawa convidou, com a dona Elonita Fátio, convidaram o Sebrae para poder fazer uma discussão
e foi contratado um consultor para poder caracterizar o arroz para ver se ele tem condições de receber uma indicação geográfica. Hoje nós temos uma IG do arroz no Rio Grande do Sul, né? Então a gente está buscando aqui. O senhor, mais qualquer um, sabe que a nossa melancia lá da região de Normandia e Bonfim tem condições, o abacaxi do Cantá tem condições, né? Então, o secretário Márcio fala da carne de sol daqui, que a carne de sol é diferente da carne de seca do Nordeste, né? Exatamente. A nossa aqui é a carne seca. A carne seca, é isso. É carne de sol, que é sombreada. Aqui é no sol mesmo, né? No sol mesmo. Que é seca. E é mais fina e sem gordura. E sem gordura. Isso. E aí, inclusive, a paçoca, ele estava contando a história do pessoal que levava essa carne de sol, né? E era o que era possível comer quando fazia esse deslocamento para o interior, né? Os antigos aqui de Roraima. Então, são produtos que a gente percebe que tem características específicas que podem sim ser trabalhados e ter um selo como esse que permite com que a gente posicione esses produtos de maneira diferenciada, né? E qual é a vantagem, além de ter o selo? É que nós vamos ter uma entidade que vai ser pelo INPI, ela exige que não seja nem o governo, nem a prefeitura, nem o SEBRAE, mas uma entidade representativa dos produtores, para que eles sejam os guardiões de quem vai receber esse selo. Então, o mel... certificar. Isso, o mel do Cerrado. Quem é que vai receber o selo de indicação geográfica? Provavelmente vai ser a Roraimel, que é a cooperativa dos produtores de mel, dos apicultores. É ela que vai ficar sob o domínio dessa certificação. Da soja, a AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja. E assim para os demais. Pela primeira vez, nós orgulhosamente, há uns 4 anos atrás... vieram fazer o diagnóstico para poder ver a questão da paçoca e identificou-se que naquele momento não seria possível porque não tinha governança. O que é a governança, para quem está ouvindo? Não tinha organização mínima do setor. E aí o SEBRAE, né, na gestão passada, né, com a Luciana, ela começou a fazer esse trabalho, nós demos continuidade e agora, ano passado, foi feito esse diagnóstico e aí sim, identificou-se que eles já se organizaram, já estão numa associação, essa associação já está crescendo, então a gente já começa a ver, né, essa organização em relação a isso. E falando de indicação, orgulhosamente, nós temos a primeira indicação geográfica indígena do país, né? A nossa panela de barro das mulheres da Raposa Serra do Sol é a primeira indicação, ela foi iniciada em 2022 esse processo, né? Como eu falei com a Luciana e com o Marco Cury, lá do SEBRAE, e a Itamira, e hoje a gente colhe os frutos, né, desse trabalho que foi feito. Inclusive no Viva Roraima tem um espaço dedicado para as panelas de barro, os cozinheiros que nós temos, a parte de gastronomia também, estão encantados com a qualidade da panela, estão fazendo esse trabalho. E é uma produção indígena. É uma produção indígena, das mulheres, a indicação geográfica das mulheres da Raposa Serra do Sol. Quando você fala Luciana, a Luciana Surita. A Luciana Surita, que é a superintendente do SEBRAE, isso mesmo. Tá, deixa eu lhe dizer, eu estou vendo aqui que essa regionalização ela é só na área de alimentos, né? Aliás, meus filhos não acreditam, mas eu digo que o futuro de um jovem é investir na produção de comida, porque ainda não tem comida digital. Eu não sei não sei alguém que se alimenta de comida digital. Existe comida digital? Não, pode fazer o pedido, mas a comida vai vir física, né? Vem física, né? Mas na área de serviços, né? O que você sugere como um foco para empreendedorismo? Olha, nós temos aí, eu venho falando, né? Nós vamos iniciar, já estamos numa nova fase, que é a parte de serviço da agroindustrialização e de serviços especializados, né? Nós tínhamos até 5 anos atrás, se o senhor quisesse fazer algum trabalho com drone, pulverização, mapeamento, alguma coisa,
nós tínhamos que trazer pessoas de fora. E eu falava, principalmente com o pessoal da Universidade Federal, com o Centro de Ciências Agrárias, nós temos que trazer o mercado para dentro desses cursos. Os nossos agrônomos, veterinários ou tecnistas, eles têm que sair sabendo usar a tecnologia para poder se trabalhar. Agrônomo sem um drone hoje é quase nada, né? Isso. E aí a gente começa a trazer especialistas e hoje, orgulhosamente, nós temos escola de pilotagem de drone aqui em Roraima já. Então, professor Getúlio, eu acredito muito na parte de serviços especializados em relação a isso. Vou continuar no exemplo do agro. O direito agrícola, direito de terras, vai ser constantemente demandado, né? Um advogado especialista nessa área, um contador do agro, e aí já fica um aviso, né, já de preparação. O setor do agro vai ser o setor mais impactado pela reforma tributária. Esse ano é o ano de transição, mas a partir de 2027, que é o ano da implementação, o setor do agro, se não se cuidar, o prejuízo vai ser muito grande. Porque a gente sabe que a maioria dos produtores, eles têm dificuldade de fazer gestão. Certo? E vai começar a ser exigido desses produtores, pelo menos a organização, no sentido de ter uma pessoa jurídica, né? No sentido de controle financeiro, a mistura entre vender um gado ou vender um melão, vender um queijo, o Pix que cai do CPF vai dar confusão com o Pix da empresa, da propriedade, entendeu? Então, contador, por que eu estou falando isso? Porque contador especializado na área agrícola já é uma necessidade atual. Nós temos aí na cidade hoje, que eu conheça, uns 4, 5 de referência e já não dão conta de atender a parte do agro. Né? Então, eu acredito que esses serviços especializados, eles vão ter vão ter muita demanda. Eu acredito, professor Getúlio, no setor da saúde. Eu acredito muito que o setor da saúde, a saúde especializada, os nossos médicos, nossos profissionais de saúde aqui, na sua maioria, são muito bons. A gente reclama, é muito comum ouvir, não, o melhor tratamento é a TAM, o melhor tratamento é a Gol. Eu não creio, eu creio que os nossos médicos, você tem aí o Dr. Alex, um dos melhores, fez mestrado conosco lá na universidade, no Cadecon. Hoje é um dos melhores oncologistas do Brasil, né? Só citando um exemplo, e temos vários outros, o Dr. Marcelo Nakashima na parte de cardiologia. Então, a gente tem vários especialistas nessa área que a gente consegue ter referência. Mas, além disso, eu não preciso necessariamente ser médico. Nós temos aí várias clínicas que o dono da clínica, que o sócio majoritário não é médico. É um empreendedor. É um empreendedor. Então ele pode enxergar isso como uma oportunidade. Vários jovens que estão iniciando, posso desenvolver aplicativo, posso usar a tecnologia que a gente estava falando a favor dessa demanda? Posso. Assim como a favor do agro também, trabalhando o desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativo. Nós temos um aplicativo aqui que um grupo de jovens desenvolveu que trabalha a parte de manejo e monitoramento de rebanho, né, de engorda, etc. e tal. Então, esse tipo de serviços especializados, eu creio que seja um caminho extremamente interessante para a gente seguir para Roraima. E esse daí não tem fronteiras. Essa é a vantagem desses serviços especializados, ele não tem fronteira. Um advogado tributarista, um advogado de terras, um contador, se ele for muito bem estruturado, ele pode colocar um escritório virtual e atender o Brasil inteiro, daqui de Roraima. Daqui de Roraima. Aliás, eu queria que esse tipo de especialização, de formalização, atingisse o nosso setor de engenharia. É triste ver tantos bons profissionais
formado pelos cursos de engenharia, de arquitetura que nós temos aqui. Eu conheço bons engenheiros formados aqui, né? Mas é triste ver as construtoras sendo entregues a gente que não tem a menor qualificação. O resultado é que vem a primeira chuva e teve unidade básica de saúde aí que a água começou a entrar pela tomada, enfim. É um pandemônio, né? A qualidade das obras, especialmente públicas no estado, ela é sofrível, né? E isso é falta de bons engenheiros com competência e organização para fazer um bom trabalho, né, Emerson? Com certeza, há uma necessidade de a gente estar trabalhando esses profissionais, né, de fortalecimento em relação a isso. Esses dias eu até estava conversando com o Rodrigo Ávila, filho do seu Ávila, né, que o senhor conhece, e a gente estava falando, porque ele foi contratado para fazer a fiscalização da obra do Sebrae, e esse é um mercado que eu também acho interessante para o engenheiro. A fiscalização de obra. Ele não está envolvido na obra, mas ele é o que faz a fiscalização. E eu estava falando para ele, eu vi um negócio interessante, uma profissional que hoje é especializada para fazer vistoria para receber imóveis, do professor Getúlio. Ela só faz vistoria, que nem o senhor mandou construir essa casa e aquela história de entregar na chave. Antes de receber, ela vai... A gente enquanto consumidor, fica encantado com a casa nova, principalmente aquele que está construindo a primeira casa, né? A casa dos sonhos, tudo direitinho. Ele não vê defeitos, ele só vai ver depois que estiver dentro. E é uma área que eu achei interessante, porque ela se especializou, então ela faz toda a vistoria, emite um laudo, e o que está irregular, ele tem que ser consertado antes da pessoa entrar na casa. Então é uma área que é interessante para o setor público contratar. Até uma terceirização de fiscalização de obras públicas, né? Poderia evitar esse tipo de situação. E também impor responsabilidade a quem certifica que a coisa foi construída conforme projeto, conforme projeto, dentro do material, conforme projeto, dentro do material necessário, que nem a gente lá fez testes nas pilastras para saber se o cimento que foi colocado lá, o concreto, estava dentro das especificações. Então tudo isso é responsabilidade. E isso é um profissional, são novas áreas que vão surgindo, né? Eu sonho, porque eu conheço gente bem formada nas nossas universidades, né? Especialmente na federal, engenheiro, arquiteto, gente que precisa ser valorizada, né? E uma última, nesse ponto, uma última área que a gente tem trabalhado fortemente no Sebrae, professor Getúlio, e que eu acredito que vai ser, aí sim, a profissão do presente, é o engenheiro de prompt, né? O que é o engenheiro de prompt? Parece uma coisa estranha, né? Mas é a pessoa que ensina, dá comando para a inteligência artificial. Hoje a inteligência artificial ela é um excelente instrumento para apoiar nas decisões humanas, se bem utilizado. É igual a história do Machado, né? Se bem utilizado, ele pode ser uma excelente ferramenta. Tem o seu lado que desvirtua, né? O senhor está... Eu imagino hoje a vida de um professor corrigindo trabalho, como é que não deve ser, como que não deve ser difícil. Eu tenho um neto, né, de 5 anos. Eu chamo ele de Gênio Boa Pinta. Ele disse assim que inteligência artificial é para trollar a escola. Para trollar a escola. 5 anos. Olha a intuição dele. Mas olha, deixa eu dizer, Emerson, e esse trabalho que o Sebrae está desenvolvendo para premiar prefeituras empreendedoras? Como é que tá? Como é que é? O que é isto? Tá. O Sebrae Nacional, há uns 20 anos atrás, identificou que o trabalho que vinha sendo feito, olhando o setor empresarial, ele gerava um impacto. Mas esse impacto, não era que ele era muito restrito, ele era restrito porque
o nosso ambiente de negócios, ele é muito desfavorável ao empreendedor. O senhor mesmo, vários momentos, já falou sobre isso, né? E vá ser empreendedor, porque você vê que esse Estado brasileiro, ele desestimula qualquer tipo de atividade econômica. Não digo nem empreendedor, no dia a dia mesmo. É sim. Estado ele não absurdamente contra, né? Contra. As amarras deles são contras. E aí o Sebrae Nacional viu essa dificuldade e criou uma unidade de políticas públicas. Essa unidade de políticas públicas, ela visa justamente trabalhar a melhoria desse ambiente de negócio, a simplificação, né, a liberdade econômica. Então, ele vem, durante esses 20 anos trabalhando, o grande trabalho que foi feito foi a implementação da Lei Geral com o Simples Nacional, que mudou realmente a vida do pequeno empreendedor. Depois veio o microempreendedor individual, que mudou aqueles que estavam na informalidade, que deu chance para que ele pudesse dar um primeiro passo, né, em relação à questão da formalidade e das garantias de seus direitos. E um trabalho junto às prefeituras para que essas prefeituras criassem esse ambiente de negócios. E para isso, ela começou a fazer um reconhecimento das melhores práticas das prefeituras em relação à questão do ambiente de negócios, da valorização. E esse prêmio foi difundido e hoje todos os estados do Brasil, eles fazem a premiação em 9 categorias, né? Que vai desde a liberdade econômica, ambiente de negócio, inclusão produtiva, empreendedorismo rural, sala do empreendedor, educação empreendedora. E nós agora, na última quinta-feira, nós fizemos a premiação da Prefeitura Empreendedora aqui no estado. Esse prêmio se chamava, até pouco tempo atrás, Prêmio Prefeito Empreendedor, mas aí houve um questionamento nacional das prefeitas, né? Ela falou, por que prefeito e não prefeita? Aí o Sebrae mudou e passou a ser Prêmio Prefeitura Empreendedora. Mais adequado, né? Bem mais adequada. E aí nós fizemos a entrega desses prêmios, 9 categorias, né? Nós tivemos aqui, destaca-se o município de Boa Vista e o município de Caracaraí, cada um que venceu em 2 categorias diferentes. E aí, para nossa alegria, né, mostrando que o Sebrae tem buscado essa questão da neutralidade partidária, né? Estávamos num campo também neutro, que é a Universidade Federal, né? O professor Geraldo, o professor Silvestre estavam presentes no evento. E a gente teve presente lá o prefeito Marcelo Zeitone, nós tivemos o governador Edilson Damião, nós tivemos a prefeita Luísa, o prefeito Wagner, o prefeito André, Osmar de Caruebe. Tivemos aí, eram 10 prefeitos ao total que foram, os outros 5 por motivos de doença ou outras agendas não puderam ir, mas mandaram representantes. Então os 15 municípios estavam representados, mais o governo do estado. Foi bom. Muito bom. Por quê? Primeiro, porque é uma valorização daqueles gestores que investiram. Que nem você tem, eu vou citar o exemplo da prática da Prefeitura de Caracaraí, que fez um sistema usando inteligência artificial para a questão da distribuição de medicamentos da sua central para os postos de saúde, através disso dali. Isso, nos últimos meses, evitou a falha desse dali. Conversando com a prefeita Diane, essa estrutura que foi feita, qualquer prefeitura de Roraima que quiser solicitar, ela vai disponibilizar. Né? Então, isso mostra a boa prática. Nós temos aqui a Prefeitura de Boa Vista com o CDT, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, né, que mostra o quanto a pesquisa ela é importante para o pequeno produtor, né, que pode impactar, que vai impactar diretamente na produtividade, na forma de produção, né, na forma de trabalhar desse produtor, buscando simplificar e gerando mais renda para a propriedade. Então, são 2 exemplos que eu vejo assim, e eu olho esses dali com o olhar de que agora esses 9 vão para o Prêmio Nacional. E nós temos alguns com expectativa de olhar com concorrência para beliscar alguma coisa lá em cima do Nacional também. Legal.
Vamos ver aqui algumas perguntas só sobre o tema, tá bom, Diover? O Zenal, não podia deixar de ler a contribuição do Zenal. Doutor Getúlio, estou atento ao tema engenheiro. Me lembro das pontes de concreto da 210. Não consegui edificar nenhuma. Mais de 3 anos. Uma vergonha, como diz o jornalista Boris Casóis. É realmente, Zenal. Eu falei aqui. A nossa engenharia, a nossa indústria de engenharia não está entregue aos profissionais de engenharia. Há muita gente ligada a políticos, testa de ferro, outras pessoas curiosas, mas que não estão ligadas ao ramo de engenharia. O Gerson Maciel, uma pergunta ao baú. Existem aqui agências de fomento, bancos e balcão, onde o Sebrae diferencia, né, dos demais. Diferencia, na verdade. E sabes que o Sebrae não oferece dinheiro e dá incentivo ao apoio ao produtor de banana, mel, soja, açaí. Qual a importância do Sebrae no mercado local? O Sebrae, ele é o serviço de apoio ao microempreendedor, ao micro e pequeno empresário. Então, o nosso foco é justamente preparar o empresário, fortalecer o seu negócio em 3 pontas. Nós temos que trabalhar a gestão desse negócio, nós temos que trabalhar a inovação, e quando eu falo de inovação, para poder ficar mais simples, porque é um conceito é melhorar a produtividade, é melhorar a qualidade e reduzir custo. Se eu consigo fazer esses 3 pontos, eu estou fazendo inovação. E acesso ao mercado. Esse é o trabalho que o Sebrae vai fazer e está fazendo cada vez mais forte. Nós temos uma conexão muito grande com as instituições financeiras para poder fazer a liberação de crédito. E para isso, para o Diógenes que está perguntando, foi o Diógenes? Não, foi não, é o Diógenes, não. O Diover, né? Foi o Diover. O Diover não, o Gerson Maciel. Gerson Maciel, que perguntou. O Sebrae, ele faz essa articulação junto às instituições financeiras, faz esse acesso mais fácil, porque muitas vezes o pequeno empreendedor não tem esse acesso. E tem um detalhe, hoje nós temos um fundo de aval, chamado FAMP, é Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que garante até 70% das operações, que é uma das maiores dificuldades que uma empresa tem quando quer um crédito, ter a garantia. E aí esse fundo de aval garante até 70%. Para as mulheres, essa garantia, para as mulheres empreendedoras, pode chegar até 100%. Ou seja, ela não precisa colocar outra garantia. O Sebrae vai lá e diz, olha, agência de fomento, né, a AME do município de Boa Vista ou a Desenvolve do estado de Roraima, nós garantimos essa operação em 100% para mulheres. Né? Então, esse trabalho é um trabalho que a gente faz. Por que o Sebrae não entra? Porque o Sebrae não é uma instituição financeira. Então, não sendo instituição financeira, a gente não pode fazer empréstimo, porque daí vira crime, né? Né? Bom, o Diógenes Filho, bom dia, doutor Getúlio, estou na sintonia de seu programa. Parabéns pela escolha da trilha sonora. Um privilégio escutar a Anísio Silva numa manhã chuvosa. Obrigado, viu, doutor Diógenes? Diógenes Filho é médico lá do Hospital Villeroy, e eu tenho a honra também de ser ouvido aqui pelo Agenda pelo pai dele, que é advogado, né? E que também ouve o Agenda aqui todos os domingos. Bom, Emerson, eu tenho alguma preocupação de a gente não... eu estava ouvindo, foi aqui na Rádio Folha, um dirigente do Estado em que disse, né, que está fazendo um trabalho aí móvel, e pintou como se a vida do pequeno produtor fosse uma maravilha, tinha tudo. Você quer crédito? Tem crédito. Você quer assistência técnica? Tem assistência técnica. Você quer titulação de terra? Tem titulação de terra. Enfim, eu disse, onde é que é esse paraíso que eu não encontro aqui? Porque a gente vai para o pequeno produtor e ele só vê barreiras. Uhum.
e mais barreiras, exigências, mais exigências. O que é a sua experiência? Você tem experiência de um lado do balcão, como projetista, como economista, né? Também como empresário, você tem experiência na vida pública, já foi secretário de Planejamento, secretário de Agricultura, e você está no Sebrae. Uhum. Indique aí algumas políticas que você acha que são oportunas e necessárias para a gente realmente fazer de Roraima uma terra de empreendedores pequenos, médios, né? E até informais. O que nós precisamos fazer a nível de governo, a nível de agentes financeiros? Porque se você conversar com o BASA tem milhões de reais. Outro dia eu conversava com uma dona de um café da manhã, que depois até eu vou passar o nome dela, porque eu aconselhei que ela visitasse você, que ela tinha desejo, ela trabalha num imóvel alugado, né? Ela tinha desejo de adquirir aquele imóvel ou um outro imóvel para poder fazer uma projeção mais de longo prazo. Eu digo, vai no Sebrae, né? Lá o Emerson pode lhe indicar algum consultor para lhe informar, né? Então, o pequeno produtor, às vezes, ele tem a ideia, mas ele não tem os meios. O que a gente precisa fazer para potencializar os empreendedores e as empreendedoras de Roraima? Tá. E aí eu vou fazer essa analogia ao produtor, né? Uma propriedade, para que ela possa ser sustentável, ela tem que trabalhar ciclos, né, de produção. Eu estou falando principalmente do pequeno. Ele tem que ter ciclos de atividades que consigam ter renda de curto, de médio e de longo prazo, né? Aí quando a gente está falando de curto prazo é quando ele planta o chuchu, a abóbora, a melancia, que dali a 90 dias ele já... Isso, já de longo prazo é quando ele planta o pé de limão, a laranja, para que ele possa trabalhar em relação a isso. Eu iniciaria dentro desse processo, professor Getúlio, pensando no longo prazo. Não é um efeito imediato, mas eu resgataria muito forte a questão da educação. É um trabalho que a gente está puxando para dentro do Sebrae também, a questão da educação, mas em especial a formação técnica. Hoje, chegam às universidades alunos que não têm a mínima noção do que é mercado, do que é a vida de lá fora, como a gente brinca, né? E o mercado, ele precisa de pessoas técnicas, eu preciso de operadores, eu preciso de pessoas que manuseiem a máquina, pessoas que sentem e façam o que a gente acabou de falar, que escrevam os códigos. Eu já não tenho mais tanto espaço assim para pessoas no sentido da formação. Não estou menosprezando o ensino universitário, mas eu estou valorizando o ensino técnico. Mas para que ele possa, quando ir para a universidade, ele ter mais consistência. Só que eu sei que isso é uma coisa que a gente planta agora e vai colher dali a 20, 30 anos, como foi. O senhor já fez estudos também da Coreia, quando era a década de 70, Brasil e Coreia. Brasil era muito maior. De curto prazo, eu vejo que a gente precisa trabalhar mais próximas, as instituições trabalharem mais próximas do produtor, do seu público, dos empresários, dos empreendedores. A gente criar políticas de preparação, principalmente nesse ambiente de mudanças que nós estamos tendo com a reforma tributária, com a nova lei de licitações, com a mudança no Código Ambiental, de licenças, de alvarás, etc. e tal. E a gente preparar mais esses empreendedores para que eles possam ter mais condições de serem mais competitivos, né? E para isso, as instituições, elas têm que sair mais do seu gabinete. Elas têm que estar mais próximas, trabalhando de forma mais juntas. Nós tivemos um exemplo que eu recebi agora que eu falo sexta-feira, do Rodrigo Rosa, que é um analista lá do Sebrae, ele mandando uma mensagem de um produtor de São João da Baliza,
que ele é atendido pelo projeto de inovação no cacau. É um projeto que é do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, do IATER, do SEBRAE e da Federação da Agricultura, pelo Senar, e de uma startup chamada Dimitra. Nós trabalhamos com esses produtores. Levamos esses produtores a terem acesso a Desenvolve. E agora, professor Getúlio, ele comprou um descascador de cacau e um moinho, que processa a semente. A amêndoa. A amêndoa. E hoje ele vai conseguir já produzir o pó e o chocolate em barra naquela primeiro estágio. Tá, primeiro estágio. E a DER estava lá sexta-feira fazendo a visita para emitir o selo de inspeção artesanal. E com o selo de inspeção artesanal, ele vai poder vender essa barra de chocolate no estado inteiro. Então, é isso que eu lhe falo, é a sinergia que precisa haver. Agora, quando você tem instituições que não conseguem olhar o todo e ficam somente no seu quadrado, fica difícil. Então, a gestão pública, ela precisa cada vez mais integrar. A gente tem conseguido fazer isso, a gente tem conseguido trabalhar com as 15 prefeituras do estado, né? A gente tem conseguido trabalhar com o governo do estado para poder fortalecer esse processo nesse sentido. Então, eu acho que é um caminho. Transformar Juntos, que nós tivemos aí quinta e sexta-feira, discutiu muito sobre os caminhos que as políticas públicas podem ter para fortalecer o desenvolvimento do empreendedorismo, né? As compras públicas serem feitas conforme a regra de licitações, 30% tem que ser dos pequenos, né? Nós tivemos que nem em Minas, era uma dificuldade. Eu estava conversando com um empreendedor aqui, posso falar o nome? Pode, claro. Do Café Montes Roraima. Fique tranquilo. Do Café Montes Roraima, que tem ali uma unidade no Distrito Industrial, que ele compra cafés aqui do estado, né? Principalmente do Alto Alegre, ali da comunidade de Mangueirão, etc e tal. Ele traz e processa aqui o café. Ele estava falando... Nós já temos café torrado e moído aqui? Tem, Monte Roraima. Temos esse, que é em escala mais industrial. Aí tem o pessoal da comunidade Cauê, que faz o café Meru, né? Mas é pequena escala. Mas esse já é escala industrial, tá ali no galpão, no distrito e tudo. Ele tá incentivando, junto com algumas políticas, a garantir a compra. Então, o pessoal que está produzindo café já está, digamos assim, produzindo, sabendo quem vai comprar. E ele estava falando, como é que faz? Como é que eu consigo vender para o setor público? Né? Porque eu não consigo competir via preço, porque minha escala é pequena, meu custo é maior, eu não consigo competir com essas grandes marcas que chegam em relação a isso. E aí, no Sebrae Minas, né, eu estava conversando com o dirigente do Sebrae Minas, ele estava apanhando lá, porque Minas é reconhecido pelo seu café. E aí eles serviam um café que não era café de Minas, porque eles tinham que fazer a licitação. Então, a nova lei de licitações, né, está trabalhando uma pré-qualificação. Então, eles dizem qual é a qualificação que eles querem, e aí só vai participar da licitação aqueles produtos pré-qualificados. Então, é uma coisa que a gente pode fazer. Pode estudar, né? Pode estudar. Café de Roraima. Café de Roraima. A gente pode estudar produtos de limpeza lá para o seu Eudes, Sabão Glória, que não vai conseguir competir. Para que ele possa ser competitivo e vender para as compras públicas, que é um belo do mercado. Que nem a gente estava no Transformar Juntos. 14% do PIB brasileiro é feito por compras públicas. É um percentual o tamanho do estado significativo. Então, por que a pequena empresa não consegue? As compras de programas de aquisição de alimentos tem que ser através do pequeno, tem que ser para o pequeno. Já diferencia, né, no caso das compras. Isso, o senhor sempre trabalha aqui, principalmente destacando a Conab, tem o do governo do estado, tem o do governo das secretarias municipais com a merenda escolar. Então, se eu consigo fazer com que a prefeitura compre uma cooperativa daquele município, o gestor público tem que entender que o dinheiro vai circular ali dentro.
E que não pode pedir propina também, porque senão fica caro. Estou falando ainda. Bom, são 11h59. Eu quero agradecer a presença do economista Emerson Baú, aqui falando conosco sobre empreendedorismo, sobre prefeituras empreendedoras. Muito obrigado, Emerson, pela sua presença aqui. Eu quero agradecer